querendo começar 2020 mais produtivo e mais organizado? Então já clica no like, vem ver esse vídeo que eu vou falar 4 coisas que você precisa fazer nesse seu novo ano para ser uma pessoa mais organizada e produtiva. Olá pessoas, bem-vindos ao Organiza Daphne. Último dia do ano de 2019 e a gente tá como? Querendo correr, aprender a fazer tudo pra ser mais produtivo e ter mais dinheiro em 2020. Calma, vai dar tudo certo. Tamo todo mundo nesse mesmo barco aí. Eu perguntei lá no Instagram e no Twitter do Organiza Daphne o que vocês gostariam de ver de tema aqui no canal, principalmente agora nesse final de ano. E aí eu separei 4 coisas que mais se repetiram nesses comentários e que são coisas que eu fui falando ao longo do ano de 2019, mas eu vou resumir aqui nesse vídeo essas 4 coisas que é pra começar 2020 já bem. A primeira coisa que vocês falaram lá nos comentários é sobre organização financeira. Muita gente falou ao longo desse ano que passou sobre organização financeira na internet, principalmente porque aqui no Brasil não foi um ano muito fácil nesse quesito. E a primeira coisa que eu preciso te falar aqui nesse vídeo é que você precisa saber quanto você gasta. Quanto você precisa pra passar o mês. Sabe aquele ditado que diz que quando você não sabe pra onde você tá indo, qualquer caminho serve? É mais ou menos isso na sua vida financeira também. Pra você ter uma vida financeira organizada, você primeiro precisa saber quanto que você precisa pra viver. Quais são os seus gastos mensais? Eu sei que esse momento não é aquele momento mais divertido da vida, que é do tipo você levantar todos os seus gastos detalhados ali. É chato, eu sei. Todo mundo que já fez isso sabe que não é um rolê muito divertido, mas eu juro que vai valer a pena. Você vai precisar fazer aí, pegar um caderno e anotar tudo que você gasta ao longo do seu mês. Nessa lista vai estar a conta de casa, tipo água, luz, gás. Vai estar também mercado, vai estar presente que você compra de aniversário pro seu amigo, pra sua mãe. E tem que estar lá também os gastos das suas saídas no final de semana. Daí é nesse momento que você vai virar pra mim e falar: tá, Daphne, mas não é toda vez que eu saio que eu gasto exatamente a mesma coisa. Às vezes eu gasto mais, às vezes eu gasto menos. E eu tenho pra te dizer o seguinte, não tem problema. Nessa hora você vai levantar qual que é mais ou menos a média de valor que você gasta quando você sai com seus amigos. Por exemplo, quando você sai com seus amigos, você gasta mais ou menos 50 reais. Tudo bem, tem dia que você sai e aí vocês vão num lugar mais barato, você gasta só 30. Mas o máximo que você normalmente gasta é 50 reais. Então é esse valor que você vai colocar nessa sua tabela aí que você tá fazendo. Depois que você levantou todos esses gastos, você soma tudo e aí você vai ter o valor que você gasta pra viver no mês. Aí é a hora que a gente bate. O que você ganha dá pra cobrir todos esses gastos mensais que você tem? Se você mora com outra pessoa que também contribui financeiramente para os gastos da casa, aqui você vai juntar os dois valores que entram, né? Os dois salários no caso, e aí você vai subtrair os gastos que você tem durante o mês. Dá pra pagar tudo com folga? Dá pra pagar tudo, tá apertado? Não tá dando pra pagar tudo? Esse levantamento serve pra você ter uma visão geral do que entra e do que sai e se esses valores estão se complementando, né? Porque se sai mais do que entra, a gente tem um problema. Se você perceber que tem mais saída do que entrada, é hora de você dar uma olhada no que você pode economizar. Por exemplo, ao invés de você sair todo final de semana, você não pode sair um final de semana sim, um final de semana não. Pensando que o mês tem 4 semanas, em vez de você gastar 200 reais, você vai gastar só 100. Então você tá economizando 100. Outra coisa que você pode olhar é, por exemplo, a conta de luz. Você tem como economizar um pouco de luz pra você baixar um pouco dos gastos dessa conta? Você não pode desligar sua televisão mais cedo? De repente apagar as luzes dos quartos que não tem ninguém e às vezes as pessoas esquecem acesa? Pode parecer pouco, mas se a gente conseguir dar uma olhada e tentar economizar um pouquinho em cada lugar que vai o nosso dinheiro, quando você junta tudo pode ser um montão. E óbvio que nesse momento aqui, você procurar um emprego que possa te pagar mais é sempre válido, é sempre legal e é sempre importante você estar querendo melhorar seu salário, melhorar seu emprego, ou de repente fazer alguma coisa pra vender, algum doce pra vender, pra complementar sua renda, também é super válido. Mas aqui o importante é você pensar que você precisa ter essa visão geral dos seus gastos e dos seus ganhos e tentar identificar onde você pode economizar dinheiro. Porque aí quando você arranjar um emprego que te paga mais, você vai poder guardar mais dinheiro no seu investimento. Olha lá, Daphne, já pensando no futuro de 2020, um emprego melhor pra você, olha aí. Segunda coisa que vocês falaram muito nos comentários foi sobre arranjar tempo pra estudar, principalmente estudar à distância. Vamos supor que em 2020 você tá planejando fazer aí um curso que você tava querendo fazer há muito tempo e aí você vai começar esse curso. Você precisa organizar os seus horários
horários para conseguir encaixar esse momento de estudo dentro da sua rotina. Porque provavelmente você ainda vai ter que cuidar da casa, ainda vai ter que cuidar dos filhos, ainda vai ter que trabalhar. Você precisa pegar sua agenda e separar o horário direitinho para cada uma dessas tarefas. Agora incluindo o momento de estudo. Quando a gente estuda presencialmente, faz algum curso, faz faculdade, a gente tem um horário determinado para chegar na aula. Então, por exemplo, vamos supor que a sua aula começa às 7 horas da noite. Você sabe que você precisa sair do trabalho, contar o tempo de transporte até chegar na faculdade, na escola, para poder chegar às 7 horas, que é a hora que começa a aula. Quando você estuda à distância, tem que ser exatamente a mesma coisa. A única diferença é que agora você vai pegar esse transporte público para voltar para sua casa para poder estudar. Reserva um horário exatamente como se você fosse para a faculdade. Anota aí na agenda, 8 horas você precisa estar na frente do seu computador para poder ver as aulas e fazer as atividades do curso. Daí eu já até falei em outros vídeos aqui que é legal você separar um espaço que possa, mudar o seu mindset. A gente já falou nesse vídeo aqui sobre home office e a ideia de estudar em casa é a mesma coisa. Separa ali um espacinho tranquilo com o seu computador, com o material que você precisa para você sentar lá e saber que aquele momento é a hora de estudar. Nada de estudar de pijama, tá? Para o seu corpo não ficar com preguiça de estudar. Continua com a roupa bonitinha, como se você estivesse indo pra faculdade. Pronto, você sentou na frente do seu computador, respeita o horário. Você sabe que quando você tá estudando presencialmente em algum curso, você só vai poder sair da aula a hora que ela acabar. E é a mesma coisa que você vai fazer quando você tá estudando à distância na sua casa. Você separou, sei lá, das 8 às 10 você vai estudar, então das 8 às 10 você tem que estudar e você tem que respeitar isso. Já avisa as pessoas que moram com você, já avisa seus amigos, desliga o celular, que é a mesma coisa que você tem que fazer se você tivesse que entrar numa sala de aula. Muitas vezes estudar à distância exige muito mais comprometimento seu do que se você estivesse estudando presencialmente, porque você tem a tentação de, por exemplo, você tá na sua casa, você tá ali perto da sua televisão, você tá ali podendo acessar o Netflix, e aí você precisa de disciplina, você precisa saber que você tá gastando dinheiro com esse curso e que você precisa se esforçar pra ser comprometido e fazer as atividades que você precisa fazer, porque senão você tá jogando dinheiro fora, e a gente não quer isso. A terceira coisa que vocês falaram nos comentários foi sobre parar de procrastinar. Eu já falei em vários vídeos aqui no canal sobre procrastinação, que é um mal que afeta todas as pessoas em algum determinado momento da vida, principalmente com essa quantidade de informações e acesso a coisas que a gente tem. A gente consegue se dispersar muito fácil das tarefas que a gente tem que realizar. E aqui eu vou ter que ser mega sincero com você. Não existe pílula mágica. É tipo exercício. Não existe pílula mágica. Você vai ter que se esforçar. Você vai ter que se comprometer com você mesmo de cumprir o que você prometeu que ia fazer. Precisa de esforço, precisa de comprometimento. Normalmente a gente costuma se esforçar pra cumprir alguma coisa que a gente prometeu pra outra pessoa. Pelo menos eu espero que você seja assim. Você faz uma promessa, você tenta cumprir essa promessa. Mas é muito engraçado que quando chega com alguma promessa que a gente fez pra gente, a gente acha que é menos importante, ou a gente lida como se fosse menos importante, e a gente vai deixando, só deixando. Parece que a gente tem medo de ser julgado pelo outro, sabe? De não conseguir cumprir a promessa que a gente fez pro outro, e aí a gente acaba se esforçando mais pra cumprir a promessa pro terceiro. E aí quando a gente faz uma promessa pra gente mesmo, parece que a gente não dá tanta importância. Isso não é legal, isso não pode acontecer. Você tem que passar a lidar com as promessas que você faz pra você mesmo, de cumprir as tarefas que você prometeu pra si mesmo, como se você estivesse prometendo pra outra pessoa. As coisas que você prometeu pra você também são importantes. Então, por exemplo, quando você estiver precisando arrumar a casa ou precisar organizar seu quarto, não deixa a preguiça te pegar. Você tem que se esforçar pra fugir dela. Ela vai bater, vai acontecer. Você vai olhar e falar assim: ai, acho que não tô com vontade de fazer isso agora. Tudo bem, vai acontecer, mas você precisa se esforçar. Você precisa ter comprometimento com você mesmo e saber que você não pode deixar a preguiça dominar você. Eu dei várias outras dicas de como parar de procrastinar nesse outro vídeo, mas as palavrinhas que precisam estar na sua mente em 2020 é que você precisa se esforçar e se comprometer com as coisas que você promete fazer pra você mesmo. A quarta coisa que vocês falaram também nos comentários é como ser mais produtivo. E foi outra coisa que eu falei muito durante 2019, porque eu amo esse assunto e eu adoro encontrar formas de ajudar as pessoas a serem mais produtivas. Como eu já falei em outros vídeos aqui, nem tudo que funciona pra mim vai funcionar pra você. E a gente precisa buscar e encontrar coisas que incentivem a gente a ser mais produtivo, a conseguir realizar as nossas tarefas no menor tempo possível, com maior foco, sem que a procrastinação tome conta do nosso dia. A nossa vida é uma loucura de coisas pra fazer. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos pra quem tem filho, tem que dar atenção pros amigos, tem que dar atenção pros familiares,
deadlines, e tudo isso precisa caber dentro da nossa semana. E aumentar a produtividade tem muito a ver com organização, planejamento. É louco que às vezes parece ser um clichê eu ficar repetindo sobre isso, mas é verdade. Pra gente ser mais produtivo, a gente precisa conseguir cumprir as nossas metas, a gente precisa cumprir o nosso planejamento. Por isso que ele é tão importante, por isso que é tão importante a gente separar tempo determinado pra gente realizar cada uma das nossas tarefas ao longo da semana. Não menospreze a lista de tarefas que você pode fazer na sua agenda, que você pode fazer num papel, num caderno. Isso é muito importante porque você consegue ter uma visão geral de todas as coisas que você precisa fazer ao longo da sua semana. Eu gosto de separar as tarefas por semana porque aí você consegue distribuir ela ao longo dos dias. Mas você sempre pode pensar em lista de tarefa diária, também dá certo. E o mais importante na hora que você for pensar para criar a sua lista de tarefas é lembrar de anotar tudo, mas tudo mesmo, desde as coisas mais importantes, como entregar um trabalho pro seu chefe, como escovar os dentes de manhã, arrumar a cama e ter tempo separado para cuidar dos seus filhos, para brincar com eles, para ajudar na tarefa de casa e para separar tempo para assistir sua série favorita também. Todas essas tarefas, desde as maiores tarefas, das mais importantes às mais simples, elas tomam tempo e elas exigem um planejamento dentro daquelas horas que você tem durante o dia. Você vai perceber que tem alguns períodos da nossa vida que às vezes o tempo tá mais corrido, tá mais apertado. Isso é super comum. Eu já até comentei aqui em outro vídeo que a época que eu fazia faculdade foi a época que eu menos tinha tempo pra Daphne, sabe? Pra fazer as coisas que eu gostava de fazer. Mas isso é uma fase, isso vai passar. E a gente precisa ter paciência e entender que a gente não pode se culpar por não conseguir ter 12 braços pra fazer 12 coisas ao mesmo tempo. A gente sempre precisa se esforçar pra fazer o nosso melhor, pra conseguir atender as nossas expectativas e às vezes a expectativa dos outros. A gente não pode deixar que a sociedade influencie negativamente a gente, sabe? Porque a gente acaba desanimando, se desesperando e aí acaba procrastinando, porque a gente fala: eu não vou conseguir fazer mesmo nada, então eu vou aqui ficar fazendo nada e não vou ter foco em nada mesmo. Foram muitos nadas, mas é isso mesmo que às vezes acontece com a pressão que as pessoas de fora fazem na nossa vida. Então o melhor que você pode fazer por você nesse ano novo é se organizar, é se planejar e ter o maior controle das coisas que você precisa fazer ao longo dos seus dias, ao longo das suas semanas, ao longo dos meses. Lembra sempre de respeitar esse planejamento, esses horários que você separa para fazer cada uma das suas tarefas, e vão acontecer imprevistos, ninguém tá livre disso. Mas quanto mais organizado e planejado você é, menos é a frequência de imprevistos que vão surgir na sua vida. Então lembra que planejamento e organização precisam ser primordiais aí no seu 2020. E aí, gostou desse vídeo? Compartilha com as pessoas que estão precisando entrar esse 2020 mais organizados e mais planejados. Não esquece de deixar seu joinha, de se inscrever no canal e continua assistindo os vídeos do Organiza clicando aqui, ó. Bom ano novo pra vocês, beijo!